E aí, galera, o Papa liberou o aborto, liberou o sexo antes do casamento, agora a gente tá beleza. Eu sou Rafael Cruz. Olá pessoal, tudo bem? Eu já tinha feito um vídeo sobre respondendo a Luana Bastos sobre o anticoncepcional, o que eu achava de aborto e tal. E aí eu pensei, quando eu vi a notícia do Papa Francisco liberando o aborto, eu resolvi fazer um novo vídeo falando sobre aborto. Por isso que eu transformei meu vídeo da Luana Bastos, que eu até chamei ele de parte 1, porque esse aqui é a parte 2 dele. No vídeo da Luana Bastos, eu acho interessante você ver, porque nele eu falo sobre as pessoas que falarem que o sexo é só para reprodução, que não pode fazer com um sentido assim recreativo mesmo, e com outra intenção, a intenção de ter um relacionamento mesmo, e que toda relação tem que visar ter filhos. Eu discordei disso nesse ponto, e falei também do risco que as pessoas que consideram que o óvulo fecundado já é ali uma vida humana, que realmente eles estão tendo risco de ter um aborto. Então assim, eu acho bacana você ver esse vídeo também. Eu vou deixar ele na descrição aqui, beleza? Aí agora eu vou falar de um cara que o pessoal da Groselha não curte ele muito não, o Anto da Perdição lá não gosta dele muito não, e que assim, eles vão ficar meio zangadões, que é o padre Paulo Ricardo. E por quê? Eu vou vir aqui falar que eu concordo com ele? Não, mas olha só, eu vou falar de uma visão do aborto da Igreja Católica, porque eu tô falando do Papa. Então eu tinha que procurar alguém para conhecer, para saber como é que a Igreja Católica vê o aborto, como é que é isso de excomunhão, como é que é isso de perdão. Olha só o que eu vi, que pelos próprios vídeos do padre Paulo Ricardo, que o aborto ele gera automaticamente uma excomunhão. E o que é uma excomunhão? É uma excomunhão. Comunhão a pessoa está na igreja, então a partir do momento que ela tem um aborto, ela é automaticamente expulsa da igreja. Mas assim, não é tão simples só expulsa. Olha só, a pessoa precisa saber dessa lei da excomunhão automática por aborto. Se ela não souber, por exemplo, ela for uma católica não muito praticante e não conhecer essa regra, de fizer um aborto e passar a conhecer a regra, ela não vai ser expulsa, porque ela não sabia dessa lei. Ela não sabia dessa lei da excomunhão. E por que é assim? O próprio Paulo Ricardo... Padre Paulo Ricardo fala, Paulo Ricardo parece o cantor, né? O próprio Padre Paulo Ricardo fala assim que isso é visando conscientizar as pessoas de não fazerem aborto, porque em muitos casos a lei não é efetiva em reduzir o aborto, a lei não é efetiva em punir as pessoas. Então a igreja tenta fazer um papel meio que social nisso, que talvez eu ache até bacana, não discordo totalmente não. Mas olha só, como que funcionava antes? Só os bispos, isso tudo continua do mesmo jeito, isso que eu falei até agora, a excomunhão espontânea, instantânea, só se a pessoa souber que ela vai ter essa excomunhão e tal. Só que o que mudou? Antigamente, só os bispos poderiam pegar essa pessoa e perdoar o pecado dela para ela voltar para a igreja. E assim, porque era assim, realmente era algo bem rígido, bem complicado. Mas agora, com a liberação do Papa, qualquer sacerdote, que seria qualquer padre, pode ir e dar o perdão para essa pessoa. Ela confessando, provavelmente vai ter uma pena para ela, uma penitência para ela, mas ela vai poder voltar para a igreja. E o que muita gente reclamou disso? Que como ele está liberando para qualquer sacerdote, dá a intenção de que é menos grave. E como dá a intenção de que é menos grave, tem muitas pessoas com medo de banalizar o aborto por causa disso. Outras pessoas também falam que o próprio poder do bispo foi reduzido por causa disso. Então essas são as principais críticas aí das pessoas que são católicas e não concordaram com essa ação do Papa. Aí assim, o que eu acho da excomunhão e dessa visão? Eu vejo excomunhão na Bíblia assim, olha esse texto aqui, ó, é Mateus 18. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não os escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar, considera-o como um gentil e publicano. Então olha só, esse texto ele está falando sim que a pessoa pode ser excomungada de uma igreja. Só que é interessante aqui que ele não está falando especificamente para um grupo de pecado. Não está falando. Ele está falando para qualquer pecado que a pessoa pecar contra você. Que você vai lá, depois leva o testemunho, depois leva a igreja. E mesmo assim, se não tiver como, você trata ele como gentil. Você não trata ele mais como um irmão.
Então, eu vejo sim excomunhão na Bíblia, mas eu não vejo essa visão bem assim, nossa, tem pecado X que tem que excomungar, tem pecado Y que não. Um outro texto também que eu vejo que pode ser base para poder falar assim que os pecados podem ser perdoados, seria esse aqui, ó. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. De novo, ele falou que todo pecado, ele não está colocando nenhuma classe, nenhuma hierarquia de pecado. Você pode até falar que a igreja tem a tradição dela, mas eu estou falando com base na Bíblia que eu não vejo. Tudo bem que a igreja pode ter tradição, você pode respeitar a tradição, mas olhando para a Bíblia que eu não vejo. E um último texto é 1 João 1, que a partir do versículo 7 fala assim, ó, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha só, qual que é o principal desse texto aqui? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, sabe? Ele é fiel e justo. Ah, não, o Papa pode, o Bispo pode, o Padre pode. Se você quiser falar isso aí para a pessoa poder voltar para a Igreja Católica, eu até respeito, porque a Igreja Católica tem as leis dela, então ela pode sim determinar coisas, como um estatuto para a Igreja, mas para ter um perdão, para a pessoa ser redimida do pecado, basta ela se arrepender e pedir perdão, porque Ele é fiel e justo para perdoar, Deus é fiel e justo para perdoar, sabe? Eu respeito o estatuto católico, as leis católicas, mas olhando para a Bíblia, eu acho que ninguém pode dificultar o perdão para uma pessoa que se arrependeu de verdade. Ela vai ser perdoada sim, e seja no aborto, seja em outros pecados, sabe? Tudo bem que não é necessariamente essa volta para a comunhão com a igreja, mas você não pode falar que ela não vai ser perdoada enquanto o padre não liberar, enquanto o bispo não liberar, porque segundo esse próprio texto aqui, eu vejo claramente que Deus nos perdoa, inclusive o perdão vem de graça, vem pela graça, ele está baseado no próprio sacrifício. Então assim, eu não vejo muitas razões para pagamentos, até de penitência. Eu acho que isso é uma opinião bem radical, mas que muitos católicos não vão concordar. Se você puder até comentar, de preferência com alguma referência, ou de texto bíblico, ou de algum livro católico, seria interessante, beleza? Valeu, obrigado, um abraço.